Olá, queridos. Deus abençoe você, sua vida, sua família. Este amigo que vos fala, Pastor Sérgio Santos. Este canal, à luz das Escrituras, nós estamos aqui de volta e para compartilhar com você mais uma palavra de Deus que eu tenho certeza que vai iluminar o seu coração, vai trazer alento para você e vai edificar a sua vida. Para tanto, convido você a se inscrever no canal, ative o sininho de notificações. Se você ainda não é amigo do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações, porque é através dele que o YouTube vai estar comunicando a você todas as vezes que tivermos um novo vídeo para a edificação da sua vida. E nós queremos ler com você uma palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, apenas o versículo 1, que diz: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte das Oliveiras e assentou. Seus discípulos aproximaram-se deles e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. E aqui ele vai continuar falando sobre as bem-aventuranças. Muito bem. Diante de grandes ensinos e lições que nós temos aqui, eu quero destacar uma única lição, que é exatamente aquela que o próprio texto vai nos ensinar. O texto diz: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e assentou-se, e ali com seus discípulos começou a ensinar. Algo muito importante no que diz respeito à pessoa do Senhor Jesus. Eu não sei se você é alguém, eu acredito que sim, que tem o hábito de ler, especialmente a palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, os evangelhos propriamente dito, porque são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos e João, Mateus, Marcos, Lucas e João, que vai relatar a respeito da vida de Jesus e que vai nos mostrar quem de fato foi Jesus, né? Porque esses 4 evangelhos revelam a vida, né? Ministério, morte, ressurreição e ascensão de Jesus aos céus. Mas algo muito importante a observar é que nós temos o hábito de colocar os nossos olhos nos ensinos de Jesus, naquilo que Jesus ensinou, né, de forma pedagógica para mim e para você. E são maravilhosos esses ensinos. E de fato devemos observar mesmo os ensinamentos do Mestre, porque são vida para nós. Mas há algo muito mais importante a ser observado em Jesus quando lemos os 4 evangelhos, né, a palavra de Deus a respeito de Jesus. E o que nós não podemos deixar passar batido, sem observar como prioridade na leitura e no passar as páginas da Bíblia Sagrada, não é apenas os ensinamentos de Jesus, mas aquilo que Jesus fez na prática. Porque é exatamente isso que vai me trazer um elemento chave para a minha vida. Eu não devo ser apenas alguém que busque conhecimento
dos ensinamentos de Jesus. Eu preciso buscar observar não apenas o que Jesus ensinou, mas o que Jesus na prática fez ensinando. Os discípulos aprenderam de 3 formas. Eles aprenderam ouvindo Jesus, eles aprenderam vendo Jesus fazer e eles aprenderam praticando o que Jesus ensinou a fazer. E aqui eu deixo esses 3 conselhos para você e para mim. Se você deseja ser um homem de Deus, uma pessoa autêntica, uma pessoa para frente, alguém que tenha sucesso, alguém que seja um verdadeiro filho de Deus, alguém prudente, sensato, sábio, diante de uma geração tão imprudente como essa que estamos vivendo. Se você deseja escapar dos intempéries da vida, então, a partir de hoje, comece não só a ser um ouvinte de Jesus, comece não ser apenas alguém que vai observar Jesus fazer, né? Porque ele praticou aquilo que ensinou. E essa é a premissa do ensinamento. Essa é a premissa do conhecimento da palavra de Deus, especialmente do conhecer Jesus. É observar o que ele fez, não apenas o que ele ensinou no conceito da pedagogia de Jesus, mas observar o que ele fez e como ele fez, e o que ele fez e como ele fez, colocar em prática também. Porque também não basta você apenas observar o que ele fez e como ele fez, se você não tiver a disposição de colocar em prática como o que ele fez e como ele fez. Essa é a premissa do Evangelho. Essa é a premissa do conhecer Jesus. É observar o que ele fez, como ele fez, e fazer a semelhança do que ele fez. Certa vez, Jesus, sentado à mesa após a ceia com seus discípulos, ele disse uma frase muito importante. Ele disse: observai ou viram o que eu fiz? Vocês viram o que eu fiz? Então, assim como eu vos fiz, fazei vós também. Ou seja, Jesus está ensinando os discípulos a imitar exatamente o que ele fez, a não ficar apenas ouvindo ou vendo o que ele fez, mas colocar em prática exatamente o que ele fez. Jesus amou, então comece a amar também. Um amor incondicional. Jesus tratou as pessoas com graça, que é um ato, que é um favor imerecido. Elas não mereciam, mas ele tratou elas com graça. Então trate também as pessoas com graça. Jesus usou de misericórdia, ele fez o que as pessoas não mereciam receber. Ele se colocou no lugar das pessoas, ele sentiu a dor das pessoas, ele tratou as pessoas como se fosse ele mesmo. Então faça assim também. E você certamente, no dia do juízo, no dia da prestação de contas, diante de Deus, você alcançará a graça, você alcançará o amor de Deus e você alcançará a misericórdia de Deus. Fazendo assim, você não apenas estará alcançando essa graça de Deus no dia da prestação de contas, mas você também será um verdadeiro filho de Deus. Alguém vai olhar para você e vai dizer e vai ver em você a imagem e a semelhança de um filho de Deus. Deus te abençoe.
que essa palavra possa nutrir a imagem e a semelhança do Filho de Deus e fazer de você um grande vencedor em nome de Jesus. Se essa palavra abençoou você, envia para outros também, para que possam alcançá-los e alcançá-los com a mesma bênção e intensidade que alcançou a sua vida. Deus te abençoe hoje e sempre.